Seus que aprovam isso como estão aprovados. Nada mais havendo tratar na ordem do dia, antes de encerrar os trabalhos, deputado Flávio Serafim, pela ordem seguida, deputado Márcio Pacheco. Pela ordem, senhor presidente. É que há 40 dias atrás, tinha um projeto meu, 2042A, de 2016, em pauta, o projeto da Comissão Especial da Baía de Guanabara, em discussão. Eu retirei de pauta em um acordo com Vossa Excelência e com o líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, com compromisso de que ele voltaria em 4 semanas. Já se passaram cerca de 6 semanas, eu conversei com o deputado Márcio Pacheco. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse na semana que vem, de preferência na quarta-feira, que aí eu, junto com o líder do governo, na segunda-feira vamos arredondar a versão final do projeto. Deputado Márcio. Senhor presidente, eu vou receber na segunda-feira uma nota técnica sobre esse assunto, que eu solicitei à Secretaria de Transporte, mas nos enviar segunda-feira. E aí sim submeter ao deputado e aí ao debate. Só peço a Vossa Excelência que a... Próximo deputado inscrito, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, deputados, deputadas, servidores da FAETEC aqui presentes, importante aqui a presença de vocês, e eu quero falar com todos os deputados, falar com a presidência dessa casa, com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, da importância de olhar para a situação desses servidores. A gente aqui no estado do Rio de Janeiro, ao longo dos anos, conseguiu avançar na construção de planos de cargos, carreiras e salários para diversas categorias. Algumas poucas categorias vêm sendo injustiçadas. Uma delas é a dos servidores da FAETEC, que não tiveram um enquadramento adequado no plano e, por isso, hoje convivem com graves perdas com relação às demais categorias. Então, essa é uma das injustiças que essa casa, que esse parlamento tem a obrigação de corrigir, garantindo que esses servidores, que estão há décadas cuidando das nossas escolas técnicas, contribuindo com a formação profissional no estado do Rio de Janeiro, para que eles possam ter seus direitos respeitados e não sofram com uma distorção, sendo uma das categorias que acabam tendo a maior desvalorização remuneratória comparativamente a todas as demais. Então, não só a nossa solidariedade aos servidores da FAETEC, como o nosso apelo ao presidente dessa casa, ao governador do estado, ao secretário de Ciência e Tecnologia, à presidência da FAETEC, para que a gente avance na correção dessas distorções para garantir o direito desses servidores. Bem-vindos, bem-vindas, parabéns pela luta justa. Senhor presidente, segundo ponto que eu quero trazer aqui para reflexão é sobre o que a gente vivenciou ontem aqui nessa casa, é sobre a situação das universidades do estado do Rio de Janeiro. As universidades do Rio de Janeiro, assim como a FAETEC, passaram um longo período sendo muito maltratadas. Os servidores chegaram a ficar 4 meses sem receber salários e ficaram durante 2 anos convivendo com atrasos permanentes, recebendo parcialmente seus salários. Tanto FAETEC quanto universidades tiveram que fechar suas portas. Há poucas semanas, deputados dessa casa apresentaram um pedido de CPI sobre as universidades. E nós ficamos contrários. E eu quero dizer por que ficamos contrários e reafirmar a nossa posição. A gente sempre defende as CPIs. A gente entende que as CPIs são importantes para aprofundar uma leitura sobre as contas públicas, sobre o funcionamento dos serviços públicos. Isso serve para o conjunto da administração pública, inclusive para aquelas autarquias que têm mais autonomia, como é o caso das universidades. Mas o que a gente está vivenciando no Brasil é uma caça às bruxas. A Advocacia Geral da União pediu autorização para que a polícia entre nas universidades e a justificativa foi que os professores nas universidades estariam trabalhando com conteúdo político demais.
Dessa justificativa, o que a gente entende? A Advocacia Geral da União quer que a polícia vigie o que está se ensinando em sala de aula? Seja uma censora armada do que se debate nas universidades? O governo Bolsonaro fez um corte arbitrário nas universidades. Começou atacando 3 universidades que recentemente tiveram manifestações críticas ao que o governo Bolsonaro representa. É a perseguição, é o uso do orçamento voltado para a perseguição às universidades. Isso para não falar da perseguição ao IBGE. Hoje tem uma manifestação dos servidores do IBGE contra o corte na realização do censo demográfico do Brasil. É um absurdo o governo querer fazer economia porca com aquele que é o maior instrumento de planejamento das políticas públicas no Brasil, que é o nosso censo demográfico. Vão faltar informações e depois outras pesquisas vão ter que ser pagas para planejar as políticas públicas, a não ser que o governo queira continuar funcionando como vem funcionando até agora, sem base e nenhum conhecimento científico para planejar as políticas públicas. É o exemplo da mensagem apresentada por Bolsonaro, que quer voltar a autorizar que crianças pequenas andem no banco de trás dos automóveis sem a necessidade da cadeirinha, que poupou mais de 60% das vidas dessas crianças em acidentes de trânsito desde que ela foi implementada. É um absurdo Bolsonaro, com base no achismo, com base no que ele opina, querer acabar com uma política de segurança no trânsito tão importante. E mais, o que o governo fez através do Ministério da Cidadania, com o ministro Osmar Terra, com relação a uma das maiores pesquisas sobre o consumo de drogas já feitas no Brasil, que o ministro quer arquivar, quer desconsiderar, porque discorda do resultado, porque ele afirma, sem base em evidências, de que existe uma epidemia de crack no Brasil e nega a gravidade do problema do consumo de álcool. E sim, o crack é um problema, porque é uma droga com forte impacto na saúde da população, mas é uma droga consumida por menos de 1% da população, felizmente, e tem que ser tratada dessa forma, como uma droga grave, mas que atinge uma parcela pequena da população. Não forjar um quadro epidêmico para distorcer as políticas públicas. Agora, o álcool, que é sim consumido por 40% da população, tem que ter políticas de controle, tem que inibir a propaganda nos termos que continuam acontecendo, tem que de fato restringir o acesso a menores de 18 anos. Agora o ministro não quer enfrentar o problema real das drogas e fica buscando distorcer estatísticas, desqualificar estudos, porque é inimigo do conhecimento, é inimigo de quem trabalha produzindo ciência e conhecimento no Brasil. Mesma coisa que o ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Salles, quer fazer com o INPE, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que há décadas monitora o desmatamento no Brasil, com um trabalho reconhecido internacionalmente, e que agora o ministro do Meio Ambiente quer desqualificar, porque não quer que fique evidente que o governo Bolsonaro estimula o desmatamento. Estimula tanto que está atacando o fundo da Amazônia, que é um fundo financiado por recursos privados, por recursos internacionais, e que ajuda na gestão sustentável de muitas comunidades da Amazônia, dos povos da floresta, dos ribeirinhos, dos indígenas. Bolsonaro quer atacar esses povos porque sabe que eles são importantes para resistir ao desmatamento. Então essa CPI aqui no Rio de Janeiro, a CPI das universidades, se encaixa nessa ação virulenta de perseguição à ciência, de perseguição à produção de conhecimento, de perseguição à produção de informações sobre o nosso país. O debate político é legítimo e é importante. As divergências políticas são legítimas e importantes. Mas a perseguição inquisitória, a perseguição ao conhecimento, a perseguição à produção científica, isso é nefasto e só nos coloca no caminho do atraso. Ontem,
A barração dessa CPI aqui nessa Assembleia Legislativa foi uma vitória da democracia, para que a bancada do PSL entenda que elegeu 12 deputados, 1 minuto para concluir. mas não elegeu 36, 37 nem 40. É minoria e não tem autorização para praticar atos arbitrários. Não vai imprimir perseguição política no estado do Rio de Janeiro. Não vão fazer uma banca de inquisição. Um dos pavões dessa bancada gosta de encher a boca para dizer que chegou aqui para acabar com a vida da esquerda, para nos perseguir, para transformar na nossa vida no inferno. Ontem mordeu um pouquinho a sua língua. Ontem teve que entender que nem sempre vencerão, como nem sempre perderão, mas que no parlamento, muitas vezes, a gente tem conseguido apresentar a resistência e derrotar os gritos fascistas inquisitoriais. Ontem, o que se vivenciou aqui nesse parlamento foi uma vitória da democracia, foi uma vitória do republicanismo, foi uma vitória da ciência, da produção de conhecimento, da educação, da ciência e da tecnologia no Brasil. Foi uma derrota dos fascistas, dos autoritários, daqueles que querem perseguir as universidades e a produção de conhecimento no nosso país. Parabéns às universidades, parabéns a quem produz conhecimento, a quem produz ciência e tecnologia no Brasil. Vamos continuar lutando em favor das universidades e contra os gritos autoritários que se levantam contra a ciência e contra a produção de conhecimento no nosso país. Próximo deputado, o deputado Renan Ferreirinha. Deputado, o senhor dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais colegas presentes, no último dia 31 de maio, presidente, encerrou o período